tudo em Hebreus 11, nós levamos uma semana para terminar Hebreus 11:1, de tanto conteúdo. Se você perdeu, depois assiste. Fica gravado, é só entrar no link lá do YouTube e assistir. Tá todas as ministrações gravadas sobre o verso 1. E hoje nós vamos entrar no verso 2. Hebreus 11, verso 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Uau. Quando a Bíblia fala dos antigos aqui, ela está falando, claro, dos heróis do Antigo Testamento, dos homens que a Bíblia vai relatar logo ali embaixo, a partir do verso 4, alguns destes heróis da fé. Mas o fato de se tornar um herói na Bíblia é um tanto quanto interessante. Porque quando você olha para o que Deus vê como um herói e o que a terra vê como um herói, é um negócio meio estranho. Porque muito dificilmente vocês iriam querer Sansão por pastor da igreja de vocês. Muito dificilmente alguém aqui escolheria Sansão para ser seu pastor. E ainda mais se fosse casado. Não ia querer Sansão de jeito nenhum cuidando de você, de sua casa. Você não teria. Bom, pelos padrões morais e lógicos do nosso tempo, você não iria aceitar jamais um Sansão da vida, aceitaria? Não, um homem que desrespeita, um homem que casa-se com uma prostituta e larga e só faz arte. Não, ninguém quer uma pessoa dessa. Porém, para Deus, ele é um herói. E por que Sansão se torna um herói? Por que ele obtém testemunho? Por que para Deus, um bom testemunho não tem a ver só com conduta moral? O grande problema da religiosidade é que ela prega só o moralismo religioso. E o moralismo religioso você tem que ter uma conduta moral baseada. Agora, qual é a base moral da religião? O que a comunidade exige. Por exemplo, dentro da cultura gaúcha, tem coisas que mineiro não aceita. Dentro da cultura mineira, tem coisas que paulista não aceita. Dentro daquela comunidade se cria uma cultura ali moralística que guarda princípios morais que muitas das vezes não são nem bíblicos, mas que são culturais, ok? Então, baseado nisso, dentro daquela comunidade, quem guarda aqueles costumes é tido como crente. Quantas vezes você já ouviu alguém de uma igreja ou de uma denominação, quando alguém sai dessa denominação, ouvir assim, essa pessoa está desviada, essa pessoa às vezes a pessoa não deixou Jesus, ela não deixou de amar a Deus, ela trocou de igreja, cara. Mas o fato de não estar condizente com a cultura moral daquelas pessoas já é tido como se aquela pessoa não fosse tão importante assim. E, na verdade, nós, humanos, baseamos o nosso julgamento no moralismo. E não é difícil de ver isso. Você ama um cara, vamos dizer, eu respeito o pastor Mateus. O pastor Mateus é uma bênção na minha vida. Ele canta, ele faz louvores, abençoa a minha vida, ele profetiza. Deus usou ele para falar comigo, transformar minha casa, transformar minha vida, fez tudo. Aí o pastor Mateus erra, quebra uma conduta moral que para mim não é legal. O que eu faço? O que nós fazemos? Nós pegamos uma folha em branco e por causa de um ponto nós jogamos a folha fora. Porque para nós o que se conta é o moralismo. Para Deus não. Para Deus o moralismo ou a conduta moral precisa ser frutificação de um relacionamento. Você se relaciona com Deus,
a ponto de se tornar semelhante com ele, e aí você frutifica a partir daquele relacionamento. Tudo que você contempla, você se torna. Se você contemplar todos os dias sei lá, se você ama assistir piadinha todo dia, daqui a pouco você tá engraçadinho. Se você ama assistir violência, daqui a pouco você vai estar violento. Se você ama tudo que você contempla demais, que você fica demais naquilo, você vai se tornar semelhante àquilo. Então, quanto mais você contempla de Jesus, mais Jesus vai te transformar a imagem e semelhança dele. Por que o diabo, quando você peca, quando você erra, quando você quebra os princípios morais, ele te diz para se afastar? Porque ele sabe que se você chegar perto, a Bíblia diz que, João diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, saiba que tem junto a um pai um advogado justo e fiel, que intercede por vós. E se eu estou em Cristo, não há condenação, ok? Então, se eu vou a Jesus, ele, a partir dele, em mim, eu consigo vencer qualquer pecado, qualquer coisa. Mas o problema é que nós criamos uma cultura que pecou, eu não sirvo para nada. Errei, eu não sirvo para nada. Se não sou tão bom, não sou bem-vindo. Se entrei numa igreja, numa denominação, ou se vivo ali, eu tenho que ser perfeito. E a religião cobra a perfeição dos outros, mas ninguém é perfeito. Agora, quando você olha para a Bíblia, para Deus, um bom testemunho é um testemunho de fé. E Sansão, para Deus, é um herói porque ele teve que ter fé para o cabelo voltar a crescer. Ele teve que ter fé para vencer o buraco mais profundo que ele entrou. A Bíblia diz: quem está de pé, vigie para que não caia. Eu vou te dar um conselho: nunca fale de quem está de pé e nem de quem está caído. Porque quem está de pé pode cair, e quem está caído pode se levantar. Você não sabe o dia de amanhã. Se hoje você é a mão que estende, amanhã você precisa de uma mão estendida. Então, nunca julgue alguém por conta de uma conduta moral fragilizada ou por causa de um erro. Na verdade, o grande problema do cristianismo é que eles focam somente no erro. Então, eu me relaciono com a Angélica até que a Angélica erra. E, na verdade, quando a Angélica errar, é aí que o cristianismo vai ter eficácia. Porque vai demonstrar o verdadeiro amor. Amar o próximo quando ele me retribui em tudo que pode é muito fácil. Eu quero ver amar o próximo quando ele erra. Eu quero ver amar o próximo quando ele te abandona, quando ele te frustra, quando ele se quebra. Porque, me perdoa, ninguém é perfeito. Todos nós temos falhas e, na verdade, ninguém consegue suprir as necessidades e as carências um dos outros. Eu não consigo fazer a felicidade nem da minha esposa, do nada, do dia tá um dia que tá uma maravilha, do nada vira no girai aqui que só falta bater nos outros. Acho que só acontece comigo isso. A pastora Roberta não bate no pastor Lenilson, não. Isso não acontece, não. Do nada vira o Leandro rindo aí, Rafael. Olha o Leandro rindo aí, Rafael. Você me contenda aí, hein? Olha aí. Olha aí. Já deu uma olhada aqui, já assustou, já. Mas se a Tô gente de não, olho aqui. se a gente não consegue suprir tudo que precisa, nem para os nossos filhos, para nossa esposa ou para o nosso cônjuge, quanto dirá para os demais? Então, o cristianismo não pode ser baseado em moralismo. O cristianismo precisa ser baseado em fé, porque é pela fé que os antigos obtiveram bons testemunhos. Pastor, o que é a fé? A fé é a certeza de um Deus que te transforma em qualquer situação. A fé é a certeza de um Deus que pode fazer de um nada um tudo. A fé é a certeza de um Deus que pode tirar do monturo e te colocar com os príncipes. A fé é a certeza de um Deus que vai te processar muitas das vezes e que você vai passar no vale da sombra da morte, mas que ele vai estar lá. A fé é a certeza de se manter naquilo que Deus te diz.
Por que Sansão é um herói? O que Deus disse para Sansão? Qual era o propósito de vida de Sansão? Matar Filisteu. Sim ou não? Ele matou Filisteu? Matou Filisteu. Então, no final, lascado, ele ainda matou mais Filisteu do que em vida. Deus disse, teve fé. É um herói. Mas e todos os erros de Sansão? Deus, ele olha para você dentro do voto, da aliança que ele e você tem. Se Deus tem uma aliança contigo, Deus não é como eu e você, que quando um erra, pula fora. Deus diz que vai te dar uma cidade. Você acha que você não vai errar? Você vai errar. Mas se você conquistar essa cidade, você é um herói da fé para mim. O que é uma obra da fé? Bom, vou te explicar de um jeito muito simples. Vamos lá. Digamos que eu quero abrir um açaí. Então eu vou comprar um baldinho de açaí e vou começar a vender açaí aqui na minha casa. E aí eu começo a vender para os meus vizinhos um açaizinho com leite em pó e uma granolinha. E começo a fazer um dinheirinho. Isso é obra de fé? Parece que é, né? Mas digamos que eu ganho dinheiro. De quem é a glória? Glória é minha. Que qualquer um pode fazer isso que eu acabei de falar. Agora, eu vou ali no shopping. Eu vou alugar um lugar caríssimo, sem ter dinheiro. Eu vou comprar um maquinário, sem ter dinheiro. Eu vou colocar o açaí para rodar, sem ter dinheiro. Eu vou me tornar o maior açaí de São Paulo, sem ter dinheiro. A hora que eu me tornar o maior açaí de São Paulo, de quem é a glória? É minha? Eu não posso dizer que é minha. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu só tenho fé. Então, o que é um bom testemunho de fé é tudo aquilo que eu não podia fazer, mas eu confiei no Deus que disse. E por ter confiado, ele fez. E então eu obtive testemunho de fé, não testemunho de obras. Consegue entender isso? A diferença de um testemunho de fé e o testemunho de obras? Pois pela fé obtiveram um bom testemunho, não pelas obras. O problema da igreja é que você acha que você obtém testemunho por obras. Então você tenta fazer um monte de coisas bem certinha, tudo bonitinha, irrigadinha, conservadorinha, para agradar a Deus. Só que você esquece que a única coisa que agrada a Deus é fé. E a fé é a certeza das coisas. Eu vou me mover e vou me lançar porque eu tenho fé, Deus me diz. E se ele falou, já é, e vai acontecer, eu vou caminhar e pronto. Mas o outro jeito é mais fácil. Mas eu escolho o caminho da fé, que não costuma ser sempre o caminho mais fácil. É o caminho mais desafiador, mas é o caminho que no final Deus é louvado. Se você perguntar para um homem que conquistou grandes coisas pela fé, ele nunca vai dizer, mas também, né, eu fiz isso. Ele vai dizer, eu não fiz nada. Eu não merecia nem estar aqui. Eu só confiei. Eu acreditei. Deus me disse, eu fui. Meu amigo, eu não tinha nem onde cair morto. Eu era só um Zé Ninguém. Um dia Jesus dançou comigo, me deu uma oportunidade. Eu deixei tudo para trás, entrei numa nova temporada e hoje estou aqui sendo um pregador para um monte de gente do Brasil inteiro às 6:30 da manhã para te falar. A jornada da fé, ela é desafiadora, mas ela vale a pena. Ou se vale a pena. Ela desafia o teu eu, ela desafia você, só que ela vai te trazer coisas que as tuas mãos não podem produzir. A casa que você quer comprar, o carro que você vai ter, precisa ser obras da fé. Tenha fé.
E mais do que tudo isso, sem fé você não é salvo. Sem fé você nem para o céu vai. Porque é necessário que quem tem fé creia que Deus existe e é necessário que quem se aproxima de Deus creia, tenha fé que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Sem fé você não se achega a Deus, sem fé você não se aproxima de Deus, sem fé você não conhece a Deus, sem fé você não vive Deus, sem fé você não faz nada com Deus. Sem fé você é só um religioso, achando que está fazendo algo para Deus. E eu não quero que vocês se tornem religiosos, eu quero que vocês sejam homens e mulheres de fé, que produzam frutos de fé e que façam coisas sobrenaturais na vida de vocês, na jornada de vocês, e que o testemunho seja o testemunho de fé. Eu amo o louvor que diz, eu não trouxe nada para a mesa, só fome e sede. Não tenho nada para oferecer, Jesus. Eu tenho fé. Aí Jesus diz, então você tem tudo. Porque como que os antigos obtiveram bom testemunho? Por fé. Acreditaram no invisível, se lançaram, construíram o arca, fizeram, entregaram, tudo ouvindo e crendo no invisível. Tudo ouvindo e crendo. Que você tem ouvido e no que você está crendo. Creia, se Deus falou, é isso que você precisa. De ouvir a voz dele. Porque a voz dele produz a fé necessária para o cumprimento do que ela disse. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço, mais eu multiplico. Quanto mais eu ouço, mais transformação tem. Quanto mais eu ouço de Deus, mais parecido com o que ele diz eu me torno. É uma coisa que você precisa saber todos os dias. Você é amado. Ponto final. O diabo vai querer dizer que não. Você, às vezes, vai se sentir que não. Mas você precisa dizer para você mesmo, no mínimo, umas 10 vezes por dia. Eu sou amado. O inocente morreu no meu lugar. Eu sou amado. E se sou amado, eu sou digno de viver o que essa voz me diz. Agora, me responde uma coisa. Quando Deus te fala algo, quando Deus te desafia em algo, é pequeno? Não é sempre maior do que a gente pode suportar? Com um recurso que a gente nunca tem? Com uma coisa que parece impossível e fora do nosso alcance? Por que Deus faz isso? Por que Deus não fala para a gente fazer o que dá para fazer? Porque senão não seria Deus, seria a força do teu braço. Primeiro, porque Deus te viu aonde você ainda não consegue se ver. Você vê agora. Deus, ele é atemporal. Ele já te viu no primeiro, agora e no último dia da tua vida. Ele já te viu lá na frente. Quando Deus fala com você hoje e te desafia de algo que você não tem o recurso necessário, você não tem capacidade necessária, você se sente um nada olhando para o que Deus te diz, é muito maior do que você pode alcançar. Bom, quando Deus te fala, na verdade, ele não está falando para o Fernando de agora. Ele está comunicando para o Fernando de agora o que o de amanhã vai ser. Ele está falando para o Leandro de agora o que ele já viu no amanhã. Ele está falando para o José de agora quem é o José de amanhã. E quando eu decido acreditar no que Deus disse sobre mim no amanhã, eu vou perseguir aquilo que Deus já viu. E se Deus já viu a ponto de profetizar para mim, isso tem que gerar fé para que eu viva aquilo que Deus disse. Estão me entendendo? Deus já viu o David de amanhã. Ele conhece o de ontem, conhece o de agora, mas ele já viu o de amanhã. Então, quando Deus falar, ele vai falar de uma posição em que para nós vai parecer ilógica, mas que para ele é você ali com ele no amanhã, dentro daquilo que ele já viu. Quando Deus me diz, Bruno,
Você não vai ser só um pastor na Renda da Palavra. Você vai viajar as nações. Você vai pregar no Brasil todo. Você vai... Eu falei, Deus, eu tenho 8ª série. Eu tô começando essa igreja aqui. Na verdade, eu não sei nem como tô começando, porque eu tô no quintal da casa do Alex. A Juliana quer me bater. E eu não sei nem quanto tempo vai durar isso aqui. E olha aqui onde estamos. Hoje eu já preguei quase o Brasil inteiro. Eu não falei inteiro porque ainda falta Amazonas. Vamos chegar lá logo, logo. Mas o restante, estamos aí pregando. E tem hora que alguém me fala, pastor, passa para minha receita. Vem até com o caderninho. 10 passos para pregar na nação. Creia. Se ele te falou, creia. Se ele te falou que você é um grande empresário, creia. Se ele te falou que você é um missionário, creia. Se ele te falou que você é um grande pastor, creia. Se ele te falou que você é um... sei lá o que ele te falou. Se ele te falou, ele já te viu. Então já é uma realidade para ele. Tem que se tornar uma realidade para você. E aí você vai trazer um bom testemunho, porque você vai mostrar para o mundo que é realidade o que Deus creu. Amém. Você consegue entender que eu tenho fé em Deus, mas Deus tem fé em você? Deus tem fé em mim? E quando Deus fala assim, não, te vejo assim, 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 ele está depositando fé nas palavras dele que ele te disse? E ele sabe que você vai poder escolher entre ir para esse lugar ou não. Por isso que Deus se agrada de quem crê no que ele falou. Porque quando ele fala, ele coloca fé naquilo que ele fala. E ele tem fé onde o Zanão vai chegar. Ele tem fé onde a Rafaela vai chegar. Ele tem fé onde a Janaína vai chegar. Ele tem fé onde o Leandro vai chegar, onde a Andréia vai chegar. Ele tem fé onde o Taylor vai chegar. E é por isso que ele fala, é por isso que ele anuncia, é por isso que ele diz, é por isso que ele profetiza, é por isso que ele gera fé, para que você obtenha bom testemunho da fé. Por isso você precisa crer. Creia nas promessas. Esteja firme nelas. Pela fé, não pelas obras, você obtém bons testemunhos. Pastor, mas a fé sem obra é morta. Sim, mas a fonte da obra tem que ser a fé. Consegue entender? Tem uma diferença entre trabalhar para Deus e ter fé em trabalhar para aquilo que Deus diz. Tem gente que só faz para tentar agradar a Deus. Vou no culto bater carteirinha. Eu vou fazer para tentar deixar todo mundo feliz. Agora, quando é oriundo da fé, aí sim, a fé sem obra. O que que é? Deus vem e fala para o Leandro, Leandro, você precisa fazer isso e tomar tal posição. Então vem a obra. A obra tem que ser efeito da fé. Nunca pode ser a fé efeito da obra. E nós, muitas das vezes, temos a fé como efeito da obra. E eu vou te mostrar como. Você começa algo, você toma suas decisões, você faz do teu jeito e depois quer ter fé para que as coisas se consertem. Depois quer ter fé para que as coisas se encaixem. Aí as coisas começam a desandar, aí você quer produzir fé. Então, começa pela obra, depois quer produzir fé. E é o contrário. Produz fé naquilo que Deus te disse e caminhe, porque quando tudo der errado, você não desfalece, porque Deus disse. Então, você está plantando a tua casa na rocha. E quando você está começando pela fé, você vai começar pelo caminho certo. Paulo diz aos Gálatas, vocês começaram bem, vocês começaram pela fé, pelo Espírito. E ele fala, agora vocês estão voltando para a lei, mas não vem aqui o caso da fala dele voltar. Eu falo do começo. Começar pela fé é importantíssimo. Tudo que você for fazer, comece pela fé. Dê start pela fé. Porque se não for pela fé, suas obras são obras mortas. A fé vai trazer obras vivas.
Porque você vai trabalhar para aquilo que quem vive disse. Vocês estão entendendo? Amém. Amém. Amanhã nós vamos entrar sobre... Amanhã vai ser poderoso, porque eu vou falar sobre a criação do mundo. A fé que me faz entender que o universo foi formado pela palavra de Deus, da maneira que o visível veio existir das coisas que não se aparecem. E amanhã eu vou falar da influência do invisível nas nossas vidas. Vai ser uma live bem instrutiva, não falte. Amanhã é quarta. Achei que amanhã era quinta. Dia de quinta nós não temos live. Só segunda, terça, quarta e sexta. Quinta eu tenho reunião toda quinta de manhã com os pastores da cobertura. E amanhã nós vamos entrar um pouco mais profundo agora na questão da fé motora que criou todas as coisas e do elemento fé que trouxe tudo à existência. Então amanhã vai ser bem profundo e bem legal. Mas eu espero que hoje você tenha aprendido e saia para o teu dia hoje, não para trabalhar para Deus, mas para produzir sobre a fé naquilo que Deus te disse. E Deus vai te trazer prosperidade naquilo que Ele te disse. Amém? Amém. Amém, pastor. Amém, amém. Vão para cima.